Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogo de Poder, que está sendo transmitido agora na TVD News, pela Parabólica Digital 581. E também agradecer aos amigos da TV Aberta no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1, além de estar sendo transmitido também pelo canal Silvio Navarro. E te convidamos a partilhar o link para o maior número de amigos nos teus grupos de WhatsApp, também o canal Camila Ábido. E hoje, nesta edição especial, nós estamos com um convidado de calibre e que tem feito aí grandes benefícios, não só na seara política, como intelectual. Eu e Camila Ábido estamos recebendo o Luiz Felipe, nosso deputado federal, um administrador, mestre em ciências políticas, no seu segundo mandato de deputado federal por São Paulo. Em 2014, fundou o movimento Acorda Brasil e é o primeiro descendente da família imperial brasileira a ocupar um cargo político. Queremos dar boas-vindas ao nosso deputado, bem-vindo. Muito obrigado por estar me recebendo. Deputado, é uma honra para nós estarmos com o senhor aqui, o senhor que tem grande projeção nas redes e trabalha em prol da direita, acho que desde 2014, 2016, que eu conheço o senhor ativamente contra os mandos e desmandos da Dilma. O senhor foi muito atuante durante o impeachment e conseguiu uma projeção sem ser apelativo, sem ser violento, conquistando a admiração das pessoas. Então, a mim, então, nem sei que eu tive o prazer, inclusive, de acompanhar toda a sua estrutura de campanha de 2018, que foi uma campanha limpa, transparente e respeitosa. Então, para mim, é um grande orgulho, uma grande admiração ter o senhor aqui hoje. Muito obrigado, Camila. Deputado, também vou fazer uma tietagem aqui, né? Eu aprendo muito contigo, com o senhor. Faço várias pesquisas nas suas falas e é importante que a nossa audiência, quem não segue, por favor, o @ do deputado está ali, vão para as suas redes, pesquisem e prestem atenção em todas as suas reflexões. Isso elucida muita gente, principalmente o povo aqui do Sul, deputado. Tu és muito conhecido e muito querido por nós, povo gaúcho. Muito obrigado. Iniciando, então, a nossa rodada de perguntas, estamos diante de um cenário caótico com o desgoverno Lula, fazendo e acontecendo, brincando de casinha com o próprio país, usando de nossos recursos, nosso suor, para caprichos e luxos e viagens, e tirando onda, não só com o povo gaúcho em relação às enchentes, querendo nos culpar pela falta do superávit, né? Nós que atravessamos aqui um período extremamente complicado em 2024. Hoje, o povo brasileiro clama por impeachment. Dia 16 de março, estamos programando aí um movimento histórico. Como o senhor enxerga esse processo, deputado? Bom, muito obrigado por estar me recebendo aqui mais uma vez. Olha, a leitura é exatamente essa. O governo acabou, só que ele não terminou. E, para terminar, precisa de apoiamento popular para que um processo de impeachment seja encabeçado pelos deputados. Nós já tivemos por esse processo antes, últimas décadas, essa última década, né, 2014, em que nós lançamos aí um movimento pró-impeachment, que mobilizou o Brasil inteiro, né, naquela situação, estava muito similar ao que está agora. O governo estava oco, fraco, sem apoiamento popular, sem apoiamento parlamentar, e quando se iniciou o movimento, foi quando deu força para os demais pilares que sustentam o governo caírem. Que pilares são esses? Os partidos de centro, que apoiavam a Dilma, mais uma vez agora estão apoiando o Lula, e tem que cair, tem que sair fora do governo. A sinalização que eles dão de sair fora do governo é a sinalização positiva que a gente busca. E eles só vão fazer isso com população na rua. E, claro, aí você vê todos os grupos de apoio mais institucionalizados, como grandes empresas e também instituições de mídia. A gente viu isso com a Dilma, estamos vendo de novo agora com o Lula. Então, o processo a gente já conhece.
Então, começa com população na rua. Então, estou muito otimista que esse movimentação de rua cresça, primeiro que se inicie, porque isso já é uma grande novidade, né? Acho que as ruas têm estado paradas durante muito tempo, né? Estão, apesar de que o presidente Bolsonaro tem mobilizado todo ao longo desses últimos anos, em termos de movimento pró-impeachment e movimento que não seja partidário, um movimento que não seja eleitoral, isso a gente não teve desde o do movimento pela Lava Jato e também pelo impeachment da Dilma lá de 2014, 15, 16. Então é essa energia de novo que está voltando. Então isso é muito positivo, dá muita esperança aqui para os deputados da oposição. Deputado, por falar em pedido de impeachment e toda essa movimentação que a gente está presenciando, o que dá até um alívio para a população ver que está tendo uma reação a esse desgoverno, também tem se falado na USD. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente, inclusive para mim, como se eu tivesse 3 anos de idade, o que significa isso? Porque no Sem Filtro foi falado que isso foi usado, esse USD, para interferir até nas eleições aqui de 2022. Isso não fere a nossa soberania nacional? Sim, absolutamente. Então, eu vou explicar. Essa US Aid, né? US Aid, como se fosse a ajuda dos Estados Unidos, é uma agência norte-americana criada para que diferentes organizações do governo americano possam enviar recursos para ONGs, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. Então, é uma estrutura que recebia dinheiro governamental do contribuinte norte-americano e ela direcionava esse dinheiro para ONGs, como eu mencionei, ou é de causas, ou é de subversão política, ou é de fazer mobilização, tanto nos Estados Unidos e fora. E era um braço sendo usado por essas agências que queriam controlar resultados eleitorais em diferentes pontos do mundo. E é uma agência até que relativamente velha, não é uma coisa nova. Só que recentemente essa estrutura legal, USAID, tem sido usado aqui em questões eleitorais aqui no Brasil, em função desse movimento progressista que tomou conta de vários países do mundo, nas instituições sobretudo, nos juízes e tal, todos viraram ativistas judiciais, muitos das instituições da burocracia desses países, tudo com pensamento progressista de esquerda, de mais controle, mais controle, mais controle. Então, para se obter esses resultados mais fáceis, eles precisavam agir na sociedade de uma maneira indireta para que a sociedade escolhesse políticos que vão reforçar esse poder do Estado. Então, aqui no Brasil, ao menos é o que está transcorrendo aqui nas denúncias recentes, é que essa agência foi usada aqui para agir junto com o nosso judiciário, junto com o nosso processo eleitoral, para garantir resultados contrários aí ao que seria a vontade popular, mas favoráveis ao atual governo. Ou seja, estaria maculando todo o processo e o resultado eleitoral que a gente teve aqui. Então, são denúncias gravíssimas e a gente tem que apurar aqui com uma CPI. Acho que o deputado Gayer teve uma iniciativa maravilhosa, de momento propício, assinamos isso, a CPI que ele está protocolando, esperamos ter assinaturas e que seja colocada, seja instalada pelo novo presidente de Câmara. Então, vamos ter essa cobrança também do novo presidente de Câmara, para que a gente possa realmente ver se de fato a gente teve um processo eleitoral idôneo em 2022 ou se ele de fato foi maculado, como está sendo denunciado por todos aqueles que estão desmantelando as estruturas do Deep State americano. Deep State americano, Deep State é o Estado profundo, é a burocracia profunda, aquela burocracia que você não vê, tem várias camadas de proteção e a população acaba não vendo que ela existe e quais são suas funções, mas elas estão operantes e estão operantes contra a população, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, como a gente está vendo agora. Deputado, desculpa te cortar, é só uma dúvida que surgiu.
Agora com Trump vai acontecer essa mudança, mesmo por conta da investigação. Como que isso poderia, uma investigação dos Estados Unidos com Trump, levando em consideração que temos um presidente, uma soberania nacional, como que isso pode vir ajudar o Brasil? Bem, as iniciativas primeiro, vamos deixar claro uma coisa. Os Estados Unidos têm mais liberdade do que a maioria dos outros países de agir internacionalmente. A Constituição dos Estados Unidos permite esse poder ao presidente. Claro que algumas situações têm que ser chanceladas pelo Congresso Nacional de lá. No entanto, as limitações constitucionais para uma ação contra inimigos dos Estados Unidos, essas limitações não existem. Então, é o julgamento do momento se é propício uma ação ou não. Ao passo que o Brasil, por exemplo, o Brasil está completamente limitado. Nós não podemos agir contra nenhum grupo externo do país se não for atacado antes. Então veja o problema que nós temos aqui e como eles nos Estados Unidos têm, de fato, muito mais mecanismos de ação. Então o que os Estados Unidos pode fazer? Ele pode agir contra os agentes, ele pode agir contra aqueles que, de fato, macularam, violaram e se tornaram aí criminosos dentro de alguns preceitos universais aceitos e assinados, e eles podem agir livremente com relação a isso. O Brasil pode se defender disso? Pode tentar, né? Não acho que seja uma boa ideia para o atual governo, as instituições brasileiras a quererem interferir, muito porque a idoneidade das instituições norte-americanas nesse sentido é muito superior à nossa, e a transparência que eles trazem, sobretudo desse governo Trump, é praticamente total. Muito pelo contrário, eles estão vindo para acabar com a censura e acabar com todo tipo de operação escusa que os governos promoviam no passado. Então, esse governo vem com uma missão muito virtuosa e pode agir individualmente contra juízes, contra aqueles que eles acreditam que estão criando censura, violando direitos humanos, tiranizando a população, torturando, prendendo sem regras, sem violação de lei ou devido processo legal. Então, eles podem fazer isso. Agora, isso ainda vai mudar as instituições do Brasil? Não vai. Isso cabe ao brasileiro fazer. Então, o que eles podem fazer é uma iniciativa acusatória e talvez até ameaçar alguma ação individual contra um desses agentes do governo. Se as instituições brasileiras não agirem, aí o governo norte-americano pode escalar o problema, pode criar sanções, pode criar limitações, podem fazer todo tipo de limitação ao governo e às instituições brasileiras ao seu alcance. Vamos lembrar o que tipo de poder eles têm aqui. A internet é deles. Todo o sistema elétrico, praticamente, o sistema de telecomunicações, meio que tem protocolos que são controlados pelos Estados Unidos. A mesma coisa que o sistema financeiro, né? Todo depósito bancário, entrada e saída de dinheiro entre os bancos, os financiamentos entre os bancos, tudo isso é controlado por um sistema norte-americano. Eles podem puxar da tomada muita coisa aí, vai prejudicar o Brasil imediatamente, se por acaso o Brasil não tomar uma atitude. Então, a atitude das instituições brasileiras é o que vai, de fato, resolver, né? A iniciativa pode ser do governo norte-americano. Agora, o que o governo norte-americano não pode fazer é fazer com que as instituições do Brasil diretamente ou atropelar as instituições do Brasil e realmente criar aqui uma situação de invasão de soberania e tudo mais. Eles estão no limite dessa percepção de soberania. A verdade é que o Brasil já se rendeu a essas questões, né? O Brasil sempre foi focado em gastar dinheiro com social e nunca em gastar dinheiro com infraestrutura. Então, o que acontece? Nós temos uma soberania violável, porque toda a nossa infraestrutura de telecomunicações, de portos, eletricidade e tudo mais, é tudo terceirizado. Então, em vez de ter sido feito pelos nossos sistemas, pelo nosso próprio erário, exatamente porque a gente optou pelo social e não pela parte estratégica, estrutural. Enfim, então, resumindo aqui, essas são as ações que o governo pode fazer, individuais contra os agentes, e depois ele vai querer algum respaldo das instituições brasileiras para convalidar o que os Estados Unidos está pensando sobre algum desses agentes que agiu errado aqui no Brasil.
Perfeito, deputado. Realmente, né, são coisas que agora vão se desvendando com o passar do tempo. O governo Biden aí nos deixou assustados com essa situação. E sobre a cassação de Carla Zambelli, deputado, que tem feito aí um murmurinho na rede com a preocupação do que vai acontecer daqui para frente. Né, nós estivemos em contato com ela, muito abalada e sensível com o caso, né, caçada por um crime que não existe, no caso, por se opor nas redes sociais contra o atual governo. Como o senhor enxerga esse processo e o que pode reverberar daqui para frente? Bem, a priori, o primeiro processo que veio à tona e que iniciou, desencadeou os outros processos, imagino que tenha desencadeado, eu não vi ilegalidade nenhuma, ao menos violação de lei, nada disso. Você tem uma rede social que é influente e você coloca ali suas opiniões, e isso é passível de perder mandato, porque você colocou lá uma opinião, divulgou a informação e algum órgão do governo acha que não deveria ter divulgado. Isso não tem muito cabimento, né? Então, acho que por aí você perder mandato, não vejo sustentação. Nos outros quesitos eu não posso comentar, porque eu não sei os detalhes, mas porque tem outros processos que ela também tem corrido. Mas nesse primeiro, que incitou aí a perda do mandato dela, eu não vejo esse ônus aí, eu não vejo esse prejuízo, sobretudo como violação de lei, não vejo isso. Então, bom, mas vamos supor que isso seja levado a cabo, que ela de fato seja cassada e perca o mandato. Aí está a grande discussão de quem que são os votos da Carla. Porque ela teve uma votação expressiva, é uma puxadora de voto, é o termo que a gente usa, né? Ou seja, os votos dela acabaram sendo usados pelo partido para trazer outros deputados também, para fazer o coeficiente eleitoral de outros deputados. Então, uma vez que ela... Aí a argumentação é o seguinte, se ela perdendo os votos, ou se ela sendo cassada, se os votos também são nulificados. E se por acaso, em nulificando esses votos, você acaba afetando o mandato de outros deputados. Se forem seguir essa linha de raciocínio, de que de fato os votos têm que ser nulificados e outros deputados perdem o mandato, eu acho que aí mostra uma fragilidade gigantesca do modelo eleitoral proporcional. É engraçado porque está tramitando aqui uma proposta de semipresidencialismo para mudar o sistema eleitoral para o voto distrital. Eu sou totalmente a favor a esse componente aí. Então, o voto proporcional tem esse problema. Então, se você caçar 1 ou 2 ou 3 mandatos de qualquer partido que tenha lá um puxador de voto e ele trouxe, então você acaba com toda a bancada. No fundo, você teria que refazer as eleições para reequacionar todo esse quem é quem dentro dessa distribuição de voto. Então, por isso que eu acho, na leitura que foi feita, né, o que foi publicado pelo TSE, não fala em perda de votos, fala somente de cassação de mandato. Então, os votos ainda estão ilesos ali, ou menos garantidos para o partido ter alocado conforme as regras, né, que são regras definidas pelo TSE. O partido não tem muito como definir quem que vai receber o quê, mas que é alocado proporcionalmente. Então, se for por esse lado de proteger, de não envolver os votos, então a cassação é somente dela. Se for por acaso interpretar que não, os votos têm que ser perdidos, né, estão comprometidos, e isso vai afetar outros mandatos, certamente, que aí vários outros deputados vão perder mandato, mas eu acho que é uma denúncia muito grave e fica óbvio que o modelo proporcional não funciona e não é o modelo eleitoral que a gente deve seguir adiante. Deputado, se for optado, a Karina já volta, a internet dela caiu, ela já volta. Se for a opção caçar, junto com a Carla, mais 5 deputados, numa denúncia meio sem eira nem beira aí que estão fazendo com ela, tem até o negócio da PGR, invasão da CNJ, através do hacker lá, a gente não pode começar
a levar para uma linha de que talvez seja uma forma de diminuir a oposição dentro da casa para favorecer um governo que já está nas suas últimas? Pode, mas veja quem é que é afetado, né? Quem é que é afetado se por acaso a Carla for cassada e os votos dela também forem cassados e vários deputados do PL perderem os seus mandatos. Eu sou um deles. É possível que eu esteja ainda nesse cômputo. Possível, não sei exatamente. Não está claro. Mas vamos supor que isso aconteça. Então, quantos deputados de fato de oposição você vai perder? Esse aqui é o negócio. Tem o Bilinski e tem a Carla, que votamos como oposição, né? Então estamos bem calcados aqui no direcional em ser oposição e votamos contra o governo. Mas você também perde outros deputados do PL que votam com o governo. Então, não é uma perda, assim, 100% da oposição. Certamente que é uma perda 100% do partido. Agora, em termos de enfraquecer a oposição, é em partes. Né? Enfraquece o partido, com certeza, mas não necessariamente enfraquece exclusivamente a oposição. Tá? A Karina voltou aqui. Voltei. Deixa eu só ajustar rapidinho para a gente poder editar aqui depois. Perfeito. Voltando, então. Pois é, deputado, essas questões realmente estão deixando não só nós que estamos mais aprofundados na seara da política, mas a população em si, porque são eleitores, quase 1 milhão de eleitores calados, sendo calados na marra, né? Mais a Silvia Pix está sofrendo também essas coisas, e nós podemos entender que seja um efeito dominó. E sobre isso também, deputado e Camila, a nossa audiência, e pedindo aí para a nossa audiência querida compartilhar, curtir, comentar e fazer parte, aí, participar conosco. A regulação das redes sociais é outra pauta que está sendo maleada pelos nossos ministros, políticos de esquerda, militância e pessoas que estão ainda desavisadas, ou seja, caindo nessas versões de influenciadores, que reverberam essa política nefasta como sendo algo útil à sociedade. O que o senhor tem a falar para a nossa audiência com relação à regulação das redes sociais e o perigo que isso pode implicar? Olha, essa pauta de censura e de regulamentação das redes sociais do governo, ela sempre foi pauta, ou seja, isso faz parte do programa de governo. Eles não abandonam isso, já perderam várias vezes, diferentes maneiras, tentam reintroduzir esse tema a todo momento, eles não abandonam essa questão, mesmo tendo perdas assim, de voto bem expressivas, quando foi levado a primeira vez na votação aqui, teve uma mobilização popular, e assim, foi avassalador quantos deputados foram contra qualquer tentativa de criar censura e de tirar a liberdade de expressão nas redes sociais. Então, agora que o governo está mais frágil, mais fraco, não só em popularidade, mas também em capacidade de pagamento, vamos só lembrar que tudo que o governo quis tributariamente, eu já tinha falado sobre isso, tudo que o governo de fato quer, num primeiro momento, foi a questão tributária. E eles gastaram para comprar o Congresso em todas as mudanças tributárias. Uma vez conquistado isso, e que conquistaram, já foi ratificado pelo presidente até a última parte da reforma tributária, agora eles vão ter no futuro, certamente olhando para frente, eles vão ter mais recursos, mais poder econômico para comprar outras partes do plano de governo deles que eles não pagaram lá atrás. Lembrando, a primeira vez que eles colocaram o projeto de censura, eles não ficaram distribuindo emendas para comprar os deputados, eles deixaram os deputados votar livremente. Perderam mais de 300 votos, 280 votos, não me lembro exatamente bem qual foi a contagem, contra isso. Então eles não estavam pagando, mas pela questão tributária eles pagavam, então todos os recursos estavam voltados para isso. Agora que já passou a questão da reforma tributária, eles vão focar esses outros itens da pauta
de um governo totalitário, da criação de um governo totalitário. E a censura e várias questões comportamentais, vários outros meios de controle do Estado na vida do cidadão, é o que eles vão querer passar, e vão ter o cacife para isso. Essa que é a grande questão. Eles vão ter ou não ter dinheiro para fazer esse pagamento do Congresso. E a grande questão é, o Congresso vai ou não vai se vender, mais uma vez, para a tentativa do governo agora de criar mais censura e revitalizar a fase 2 do plano totalitário do governo. Eu não acredito que eles tenham essa capacidade, exatamente por causa que a impopularidade do governo é muito grande, a fraqueza política é muito grande, o contexto internacional é totalmente diferente, mudou em 6 meses, brutalmente, e temos os Estados Unidos agindo contra a censura, tem força-tarefa, que pode afetar alguns desses agentes aqui do judiciário, até mesmo do Poder Executivo, que queiram promover a censura, e, acima de tudo isso, terceiro ponto, eles não têm dinheiro, o governo não sabe arrecadar de forma equilibrada, eles estão arrecadando muito e estão gastando muito mais, ou seja, eles têm rombos e estão precisam de recursos para tapar outros buracos que são muito mais prementes, muito maiores, e acaba não sobrando recursos para eles pagarem o Congresso. Não sei, vamos ver. Eu espero que eles não tenham esses recursos para poder, mais uma vez, perverter aqui o Congresso Nacional para poder aprovar esses absurdos totalitários que eles ainda querem aprovar. Deputado, falando em censura, em 2022, nosso querido Tutankhamon interferiu diretamente nas eleições, né? Proibiu a gente de falar tudo a respeito, verdades a respeito do Lula, enquanto a esquerda podia inventar o que quisesse do presidente Jair Bolsonaro, que não dava nada, era tudo liberdade de expressão. Anteontem, a Carmen Lúcia disse que o TSE vai pegar muito mais pesado com as redes sociais agora nas eleições de 2026. A gente pode esperar uma nova onda de censura muito pior do que teve em 2022? E como que o Congresso pretende se organizar em relação a isso? Olha, o Congresso não se organiza para nada, não antevê nada, estamos em modo reativo. Especificamente, não é só a oposição, é todo o Congresso. Deveria, sim, de fato, o Congresso ter uma agenda para vislumbrar e colocar o país num caminho de desenvolvimento. Mas não, a gente está só reagindo ou sofrendo achaques aqui do judiciário ou do executivo para aprovar alguns dos planos deles. Então, não vejo esse planejamento, né, vindo do Congresso. Agora, o ponto que você levantou é que o TSE, de fato, nos últimos 10 anos, vamos colocar aqui, mas certamente nas últimas 2 eleições, tem se ganhado um poder completamente descomunal e virou quase que um epicentro de muitas ações negativas contra a sociedade, contra todo o que seria o processo transparente, na minha opinião. Falta muita transparência ainda nesses processos e obviamente que a punição que eles têm aplicado tem sido completamente draconiana. Então isso denota uma falência do sistema, porque não temos os recursos institucionais para limitar um poder totalitário que está se criando, e extremamente ativo e extremamente interventor, né? Então ele muda o destino de famílias. E que órgão eleitoral tem essa capacidade no mundo de mudar o destino de família, mandar prender, investigar sem qualquer prova, criminalizar sem qualquer violação de lei? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, está errado, né? Institucionalmente está errado, vários que estão agindo dentro do TSE estão errados nesse sentido, isso tem que ser revisto, e de fato, infelizmente, isso está se reforçando. Nenhum planejamento, a única coisa que nós temos são pequenas reformas do judiciário, que foram aprovadas na CCJ, e que não foram pautadas, foram dribladas, completamente colocadas de escanteio pelas lideranças partidárias e pelo presidente de Câmara da legislatura passada. Então,
poderíamos ter já uma comissão especial, já avaliando fazer o fim das decisões monocráticas, toda vez que o STF tomasse uma decisão, ou o TSE, o STF tomasse uma decisão que virasse lei, o Congresso poderia avocar isso e dizer, não temos que revisar isso, porque quem faz lei é só o Congresso Nacional, não é o Judiciário, mas nada disso está vislumbrado aqui de entrar na pauta. Então veja a precariedade, né, da situação. E podemos projetar que o TSE continuará com essa força toda até 2026. E se continuar sem qualquer reforma. E a verdade é, o TSE precisa ser reformado, né? Lembrando que o TSE ele tem 3 funções que são têm que ser desassociadas uma da outra. Ele tem a função legislativa, ele faz regra eleitoral, ele faz execução das eleições e ele faz o juízo das eleições. Então ele nunca erra. Então você tem que separar essas 3 funções. É isso que é uma reforma. Uma das pequenas parcelas da reforma do judiciário é essa, reforma do TSE, né? Deixar ele somente como uma corte de juízes, mas não como executor e nem como legislador do que seria as regras eleitorais. Então, fazendo essa separação, você dá mais transparência, você dá mais Estado de Direito para a população brasileira. Mantendo tudo isso concentrado, você dá tirania. É o que temos hoje. Estamos enfrentando aí uma situação que diz que era conspiração das nossas cabeças, né, deputada e Camila? Mas eu vou trazer agora um assunto que é de dar nervoso ao povo brasileiro quando pensa em ir ao mercado. Eu estou aqui com uma latinha de café que, antes do processo todo, dessa loucura, eu consegui comprar. Mas hoje o povo vai postar nas redes sociais o preço disparado dessa latinha de café. Quase R$30 aqui no Rio Grande do Sul. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,52% em dezembro e fechou o ano com alta acumulada em 4,83%, deputado, acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Isso resultou no preço da carne bovina, que disparou com 20,84% em 2024, a maior elevação desde 2019, ou seja, esse governo do amor está saindo muito caro para a gente, não é mesmo? Eu vou lá, quando eu vou ao mercado, eu saio descabelada, eu deixo metade de um rim, e creio que essa realidade é de quase 100% de todos que estão nos assistindo neste momento. E nós estamos vendo zero reclamação dos amiguinhos do desgoverno. Como o senhor enxerga, deputado, essa crise? Ela pode agravar ainda ou a gente nem chegou lá para dar aí uma luz para nós? Olha, infelizmente, esse exemplo do café é ótimo. Por quê? Vamos separar aqui o que é inflação de preço ou inflação estrutural. Inflação de preço é quando todo mundo quer alguma coisa e não tem tanta produção daquela coisa e acaba subindo o preço. Você acaba vendendo mais caro porque a demanda ainda é alta. Mas à medida que a demanda é satisfeita, mesmo a preços mais altos, o preço começa a cair. E também, com um preço muito alto, acaba convidando outros a fornecerem aquela coisa. Então, o preço sempre tem aqueles ajustes. O mercado sobe, parece que inflacionou. O preço está lá nas alturas. Mas se é inflação de demanda, ele volta, porque a demanda ela é satisfeita com uma oferta. Então, o mercado trabalhando livremente é assim que funciona. Então, inflação não é de fato criado pelo mercado. O mercado se ajusta, né, entre oferta e demanda. E acaba, os preços começam a bascular. Pode até ter deflação, né, pode até cair se tiver muita oferta e pouca demanda. Então, isso é um mercado livre. Só que não é esse tipo de inflação que o Brasil está vendo, não. A gente está vendo inflação estrutural. O que é estrutural? É o governo que está causando inflação. Ou seja, não é que o pessoal está querendo mais café e tem poucos produtores. Não, é que o governo está fazendo a moeda do Brasil valer menos. Então você precisa de mais real para comprar a mesma coisa. É isso que está acontecendo. Que a produção, a demanda não está assim caindo, ou a demanda está tão reprimida, assim, está todo mundo querendo comprar café, então está subindo o preço. Não é nada disso. É que o valor da moeda está valendo menos, porque o governo está num ciclo totalmente
de desequilíbrio fiscal, significa que ele arrecada menos do que ele gasta, ou vice-versa, ele gasta mais do que ele arrecada, então ele tem rombo, e ele tem que fechar esse rombo. Como é que ele fecha esse rombo? Ele emite dívida, ele se endivida, como seria um indivíduo, ele se endivida, poxa, eu estou com um problema de caixa aqui, não arrecadei bastante, eu vou me endividar para fechar o rombo e pagar as contas. Só que isso acaba entrando mais dinheiro, né, no mercado, ele se endividando, ele acaba fazendo vários pagamentos que não deveriam estar sendo feitos, porque ele errou nos seus planejamentos de gastos, e isso acaba contaminando o sistema monetário. O sistema monetário, a moeda, passa a valer menos. Esse que é o grande problema, essa que é a inflação que a gente está vendo. Então, você veja que os preços não voltam, eles só sobem. E eles só vão voltar, não é para aumentar a oferta, não é isso que vai diminuir o preço. O que vai diminuir os preços é atingir equilíbrio fiscal, o governo parar de gastar, parar de inflacionar, parar de desvalorizar a nossa moeda. Então esse é que é o grande problema. E nada está sendo feito com relação a isso. Nada. Aliás, muito pelo contrário. O governo está prejudicando o mercado livre, com várias regulamentações e tributações que impedem os produtores de produzirem mais praticamente. Ninguém quer investir no Brasil e produzir mais, porque tem um governo completamente descambado, tomando conta. E, por outro lado, ele não tem um plano de contenção de gastos. Então, ele não está fazendo nada para resolver essa situação, meus caros. Muito perigoso. É assim, a mensagem não é uma mensagem nova que eu falo, já falei em alguns programas há ano atrás, mais de 12 meses atrás, então, logo no início do governo, do atual governo. Tem que se proteger contra a inflação, tem que se proteger pessoalmente falando, mas a maior proteção é ir para a rua e tirar esse governo, porque eu não vejo o beabá da economia entrando na cabeça desses governantes, de nenhum deles. Eles não entendem de economia, não entendem de inflação, não entendem de como está tudo vinculado, que o povo de fato come dólar, é tudo dolarizado. Se por acaso a nossa moeda vale menos, significa que a gente precisa de mais real para comprar dólar. Fala assim, mas e daí? A gente não come dólar. Come sim! Nossos combustíveis são precificados em dólar. Muitas das nossas embalagens que estão rotuladas têm questões de insumos ali que são dolarizados. Mesma coisa que no agronegócio, todos os incentivos agrícolas, tudo mais. Isso tudo depende do preço do dólar. Então, se o nosso dinheiro começa a valer menos relativo ao dólar, isso tem efeito em todo mundo. É um efeito estrutural, infelizmente. E o grande culpado disso é um só, é o governo brasileiro. Perfeito, deputado. Deputado, a história do PIX, tá? Era a movimentação, não era a taxação do PIX, porque esse governo não vai taxar o PIX, mas isso preocupa muita gente, a mim, inclusive, que sou PJ, tenho meus filhos para sustentar e tudo. Vou parafrasear Nicolas Ferreira, falou que não ia taxar as blusinhas e taxou. Falou que íamos ter picanha e não temos. A gente pode realmente nos sentirmos seguros que não haverá a taxação do PIX, porque é muito estranho um governo que está taxando até o ar que a gente respira, não taxar um sistema de maior movimentação financeira. Exatamente, esse que é você tocou no pulso do problema. O governo está desesperado para fechar as contas. Ele está buscando dinheiro onde dinheiro circula. O dinheiro circula pelo PIX, é muito provável que, num segundo momento, ele crie legislação para tributar. A priori, o que foi colocado lá, na primeira intenção que ele parou, era era a monitoração da Receita Federal de todas as transações no PIX. Para que, eu já tinha apontado isso há muito tempo atrás, não é de agora. Eu já tinha apontado isso já no ano passado, dizendo que, lembrando, lá atrás o STF ajudou o governo falando o seguinte, acabou com o sigilo bancário de todo mundo, então ele pode monitorar qualquer um a qualquer momento. Segundo, ele falou que pode ter confisco de contas inativas. Então ele abriu já uma possibilidade
de fazer confisco até, não é nem tributar, é confisco mesmo. Então, agora veio uma medida, uma norma, que ele queria empurrar adiante, que era da Receita Federal ter acesso a todas essas transações PIX. Só para monitorar, só para combater o narcotráfico, ou é para ter certeza que está todo mundo fazendo a coisa certa? Nada disso. É para vir outras leis e outras normas, aí, ou de confisco ou de tributação. Então é para isso que serve você ter essa visibilidade toda no PIX. Então o governo está vendo isso, porque o governo está desesperado. E por acaso, o PIX, se por acaso tivesse pouca movimentação, ele nem estaria olhando o PIX. Mas é que, como você mesmo falou, como tem muita movimentação, então ele fala, bom, ali tem onde cobrar. Então a gente está vendo aqui um estrebuchar de um governo que não sabe conter suas contas. Uma dessas contas que mais afeta, na minha opinião, é a da Previdência. A Previdência do Brasil, de novo, está quebrada, está gerando rombos crescentes a cada mês, tem mais gente se aposentando, tem menos gente trabalhando, então temos um efeito assim, destrutivo da Previdência. Ninguém está falando de fazer reforma da Previdência, porque não é popular, porque daqui a 1 ano e 2 anos vai ter eleição, então não podemos perder voto ali. Então ninguém fala em reforma da Previdência, ninguém fala em conter gasto, porque vai ter eleição em 2026. Então veja como o governo está numa situação de desespero mesmo. Então ele está buscando dinheiro. Então essa questão do PIX, na minha opinião, se agora não é tiraram de pauta, viu que é impopular e tal, no frigir dos ovos eles vão tentar achar um outro jeito para reatar com esse tema, né, de como é que eles vão remover mais recursos da sociedade e trazer para eles fecharem as contas deles aqui. Então é isso que é tudo temporário. Com esse governo, nada é definitivo. Toda a maldade é temporária. Se você conseguiu evitar a censura, é temporário, porque ela vai voltar. Se você conseguiu evitar algum imposto, é temporário, porque eles vão querer fazer imposto no futuro. Isso faz parte do plano deles. Então, tem que ter uma sociedade muito ativa, tem que ter uma oposição muito forte. É isso que a gente precisa em 2026. Perfeito, deputada. Aqui a nossa audiência aí consiga entender que nós todos somos atores nesse processo, né? E como eu sempre falo, Camila e deputado Felipe e audiência querida, não é esperar só de um homem ou de um grupo, mas todos nós temos que participar. E a tua fala sobre ir às ruas é essencial. Então, aqui, ó, vou dar aqui um spoiler para a gauchada. Vamos lotar aqui Porto Alegre. Nosso palco de manifestações é a Guete, e a gente já está com tudo preparando aí para poder fazer o nosso grito, né? São Paulo também, né, Camila? Vocês vão arrebentar. Enfim, que o Brasil inteiro esteja nessa. O deputado de São Paulo estará na Paulista, né, deputado? Eu espero na Paulista e no chão da Paulista. É onde eu gosto de estar, junto com todo mundo ali. Essa questão ativista, para mim, é muito, muito cara, porque eu nunca pensei em ser político fora o momento que a gente viveu em 2014, 15, 16. E ali eu vi exatamente isso. Eu vi um movimento que não era partidário, não tinha liderança, não tinha protagonismo de, assim, ninguém expressivamente ali nas ruas. Era pessoas, no entanto, existia a organização, porque eventualmente muitas pessoas boas se engajaram e são pessoas que sabem organizar. Então, naturalmente, houve uma organização meio que orgânica, né, no Brasil todo, e sem liderança protagonista e nenhum assim com interesses eleitorais imediatos, assim, é totalmente desprovido da questão eleitoral. E deu certo. Então é isso, é essa essência que precisa voltar. É isso aí. Se você começa a fazer movimentação de rua e é dependente de um político, ou dependente de um partido, ou dependente de vai ter eleição, então vamos fazer isso aqui. Não é por aí. Tem que ser legitimamente da população. Sempre insisto nesse ponto. E que eles sejam os legítimos organizadores e protagonistas. Os políticos, como eu agora sou, né, na minha opinião, se eu puder estar na rua, assistindo aos ativistas falando e tal, eu vou estar hiper bem contemplado como cidadão brasileiro, com função cívica,
bem representativa. E é isso que você pontuou ali, Karina. A questão cívica que eu acho que é o importante aqui. Tá? Eu já encontrei com reis que se definiam como tal porque eles falavam assim, minha função cívica é ser o reinante desse país. É isso. E a função cívica do cidadão é votar para os governos e preencher as outras partes do governo para que a coisa se satisfaça. Então, todos têm uma função cívica, né? Não podem se omitir, seja o rei, seja a população, o cidadão, quem for, não pode entregar poder. Esse é que é o pior. Fala assim, eu coloquei você lá, deputado, para você fazer. Eu concordo, eu tenho uma função cívica de fazer, representar aqui, nesse contexto. Agora, a população também tem uma função cívica para fazer, e vários outros também têm, mesmo que eu seja remunerado. Durante praticamente 2014 até 2019, eu era ativista. E minha função cívica era ser ativista, me entregar ao processo de organizar e talvez qualificar todos aqueles que estavam se mobilizando, né, e focar em alguns itens para a gente lograr o sucesso do impeachment. Então, é isso que eu acho que é importante a gente resgatar aqui, é isso que eu estou vendo agora no preâmbulo, né, dessa movimentação. Espero que a gente continue assim, porque é isso que precisa para ter sucesso. Uma vez que você partidariza demais, começa a perder um pouquinho de fôlego, então a gente tem que evitar isso o máximo, apesar de que o apoio político sempre é bem-vindo, e quanto mais e crescente, melhor. No entanto, a liderança tem que ser feita aí por organizadores da sociedade. Verdade, deputada, é como eu sempre falo, né? Seguindo os conselhos do nosso querido e sempre mestre Olavo. É um trabalho de base, a gente precisa se ater a essa condição também para que vocês que nos representam tenham essa força na base dessa pirâmide, né? Nós iniciamos com toda a força no topo dela, e Bolsonaro, hoje, todos vocês que estão aí, deputados com as nossas diretrizes, precisam que a gente faça nosso apoio aqui. Mas continuando aqui, deputado, a audiência vai arrepiar agora, Camila. Quem não sabia da informação agora fica sabendo, os nossos queridos aí, os gastos de Lula. E são gastos bilionários, enquanto o Rio Grande do Sul espera, depois da enchente, não só o povo gaúcho, mas aqui foi um fator atípico durante 2024, que não se viu absolutamente nada. O agro gaúcho está em panderecos, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Lula gastou aí em passagens, só em passagens, 3,58 bilhões, não é milhões, gente, é bilhões, tá? Em 2024. Uma coisa que nos deixa atônitos é que há pessoas que defendam. E em 2023 ele também gastou 3,48 bilhões, gente. E o gasto anual com diárias em hotéis luxuosos e tudo isso junto superam os 10 anos de gastos de governo. Deputado, uma das perguntas mais frequentes que os nossos amigos seguidores fazem. Belomé, Camila, o que está fazendo alguma coisa para fazer com que o Lula pare de gastar o nosso dinheiro em luxos? Como é que está a função no Congresso? Vocês têm notícias dos deputados falando sobre isso? Como é que vão fazer para lidar? Deputado, qual é a elucidação para a nossa audiência com relação a esse esbanjamento, fazendo uma referência à Janja, que adora se aparecer em cima das custas do povo brasileiro? Sim. Bom, você está tocando num tema que é extremamente importante. É a transparência dos gastos do Lula. Nós temos projetos para isso, para que ele não possa mais colocar em sigilo muitos desses gastos. Os limites de gastos, infelizmente, são definidos em processo legal, então é quase que legalizado pelo processo do Congresso. Então é tudo meio que imiscuído, né? Ou seja, integrado junto com os outros tipos de demandas que eles colocam para o Congresso Nacional. Então faz parte do pacote e da barganha que ele faz junto com o Congresso Nacional, e eles acabam aprovando, deixando verbas discricionárias,
deixando uma certa leniência aí com relação a esses gastos. Então, é todo um processo aqui que está validando o Lula. Agora, o que eu acho que é importante a gente colocar aqui, para todos entenderem, eu acho que muitos entendem, mas eu vou deixar aqui bem claro para os que não entenderam ainda. Frequentemente, eles vêm falar comigo, muitos eleitores, seguidores, pessoas conhecidas na rua, falam comigo, como é que pode o governo gastar tanto quando você tem buracos na saúde, buracos no saneamento, buracos aqui na própria dívida pública, e ter outras coisas que são muito mais importantes. Como é que pode isso, como é que pode aquilo? Ou seja, um absurdo atrás de outro absurdo, atrás de outro absurdo. É importante vocês entenderem, vocês não estão lidando com gente idônea. Não é gente idônea. É um grupo criminoso. O grupo criminoso não está nem aí. O criminoso é um psicopata. O criminoso é um sociopata. Ele não está nem aí se o impacto é negativo com relação à saúde, se pessoas vão perder recursos e possivelmente até a vida por não terem esses recursos. Não estão nem aí. Eles são criminosos. Pensam como criminosos, agem como criminosos e já foram validados como criminosos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a realidade é essa. Então, por isso que eu coloco um pouquinho mais aqui de calor aqui e ir para a rua, porque o que tomou o Brasil hoje é um grupo criminoso, é o que existia antes. O presidente Bolsonaro deu um hiato, deu um freio nas ações desse grupo criminoso, mas perderam muito quando o presidente Bolsonaro era presidente, deixaram de ganhar, e agora querendo voltar para poder mamar em todo esse erário, todos esses recursos que o governo concentra. Lembrando que a reforma tributária é inédito o quanto eles vão concentrar de dinheiro na mão deles. Isso é cabeça de criminoso. Não é para entregar benefício para a população, melhorar a administração pública, para de fato atender os rincões do Brasil. É o contrário. É para que eles tenham mais controle sobre o seu dinheiro e possam roubar mais. Então, essa que é a consciência que a gente precisa deixar para todos aqueles que têm dúvida. Tem que ter essa energia, porque é essa a realidade que nós vemos aqui. Não há como fazer sentido de qualquer ação do governo se você não aceita que o governo é um governo criminoso. Não há como fazer sentido. Se for aceitar, não, é um governo honesto, então todas as decisões são as decisões mais imbecis que um governo honesto já tomou na face da terra. Todas elas, sem exceção. Agora, se você aceita a premissa, que é a minha opinião, que é de fato é um grupo muito grande de criminosos, não é uma pessoa só, é toda uma vastidão aí de interesse, que é um grupo criminoso, aí tudo faz sentido. Todas as decisões, né, em prol de todo esse sistema, esse aparato de roubo da população brasileira em prol do sistema. Porque o sistema, ele é criminoso. Então, é isso que é o ponto aqui que a gente precisa deixar muito claro. É por isso que a gente não pode ter gente sendo eleita que defende o sistema. Temos que ter gente que vai debelar o sistema. É o que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. É o que o Milei está fazendo na Argentina. Debelar o sistema. Então, tem que entrar aí em todas as facetas do sistema. E muita coisa que pode até ser impopular, ou parecer impopular, mas que, na verdade, é onde está o real problema. Reforma da Previdência, reforma do sistema de saúde, reforma do sistema educacional, grandes esquemas de corrupção vinculados a isso, reforma do assistencialismo. Nossa, o que vaza de dinheiro no assistencialismo. Fora essas distribuições que eles fazem para todo o Brasil, para estados do norte e do nordeste, lá com grupos cheios de coronel e grupo oligárquico, e não chega na população na ponta. Continua em desenvolvimento humano lá no norte e nordeste, continua o mesmo. E estão recebendo recurso equivalente ao estado de São Paulo, ao estado de Minas, ao estado do Rio de Janeiro, do Sul, e não chega na ponta. Então, grandes esses esquemas. Então, população na rua funciona. O momento é agora, o governo está fraco e temos que ter apoio da população para que os demais deputados do sistema, se convençam que é melhor apoiar a rua e entregar o que a rua quer do que ficar acoplado junto com esse grupo criminoso que organizou todo esse esquemão.
Deputado, eu ia começar agora uma lista de perguntas, uma pergunta uma pergunta a Karina, para o senhor resumir uma frase, mas antes, eu sei que o senhor precisa ir, a minha pergunta é objetiva. O senhor tem especialização em ciências políticas, é um cara altamente estudado, com uma cultura invejável, e hoje nós temos um bandido no poder, um descondenado no poder, que agrada somente a totalitários, a sanguinários e grupos terroristas. Olhando no macro, na política internacional, o quanto isso denigre a imagem do Brasil e o quanto nós perdemos de ter uma pessoa abjeta dessa no poder. Sim, olha, se isso perdurar, o Brasil vai se tornar cada vez mais similar aos estados fracassados, que hoje são de alta periculosidade, de alta instabilidade, muito mais do que a gente está vivendo agora. Então, toda a estabilização que nós conquistamos, social, econômica, política, e que, convenhamos, não foi muita, mas já foi o bastante para a gente sentir o gosto de que a gente quer ir para o primeiro mundo, a gente quer ser um país digno, um país honrado, um país líder. Nós queremos isso, nós estamos no caminho contrário. E o que acontece? Se perdurar um governo assim, nós só temos projeções ruins para ser feita, né? Então, nós temos aí uma descredenciamento do país como algo viável, né? Algo viável tanto do ponto de vista social, do ponto de vista político, econômico, e passa a ser um mero território de exploração, o que de fato já está acontecendo. Veja o que o governo já assinou, até entregou parte do território nacional para empresas privadas poderem explorar a Amazônia em várias áreas que eram reservas indígenas e tudo mais. E por que ele faz isso? Porque deram poder para ele e ele fez, porque é um grupo criminoso, mais uma vez. Então, esse tipo de entrega significa que o país deixa de ser um país. A cidadania brasileira também deixa de ser algo valioso, deixa de ser um privilégio. E é isso que a gente precisa reverter. Você ser cidadão de um país como o Brasil é um grande privilégio. Você ter um país forte é um objetivo fundamental de toda a sociedade de sucesso. Nós não podemos olhar assim, o Brasil, é um território, vamos explorar isso aqui, mas eu sou cidadão de outro país e vou morar fora e pronto, vou só fazer o meu aqui e estou fora. Deixa esse governo vagabundo aí tomar conta da bandidagem, é tudo bandido mesmo, o meu Shangri-La é em outro lugar. Não dá para ser aqui também. Não dá para ser aqui também. E quando você olha o mundo se fechou bastante. As opções para um brasileiro que pensa dessa maneira estão ficando menores. O próprio Estados Unidos, você vê o problema lá que o Trump está enfrentando. Graças a Deus tem ele, mas ainda não resolveu o problema de todo. E a Europa, então? A Europa sumiu do mapa, virou uma área de problema ali. Todos os países ali não são mais aí um repositório seguro para qualquer cidadão digno. Então, os espaços estão sendo sucumbidos por um cartel mundial que, de fato, tem muito poder de interferência e dos quais a gente tem que se proteger, porque senão a gente vai perder. Não é questão somente de soberania, nós vamos perder o nosso espaço de cidadania, que é importantíssimo a gente manter. E, no fundo, aqui, o que a gente precisa fazer, e eu acho que, para mim, a consciência está nítida, saindo esse governo, nossa missão como cidadão, como político, vai ser de reconquistar o país, reconquistar o território nacional, reconquistar as instituições brasileiras que são completamente tomadas por criminosos nos dois aspectos. Então, é isso que a gente está vendo. Mas se tiver alguma coisa positiva do que está acontecendo agora, é que os problemas que esse governo está vivendo e está nos colocando aí no nosso colo, está tornando mais evidente o que eu estou falando. Eu não preciso tentar explicar mais do que uma fala aqui. Mais pessoas estão vendo isso também. Isso ajuda, porque vamos começar a refletir como evitar isso no futuro, como criar as salvaguardas aí para nos proteger desse tipo de coisa no futuro. Então, talvez, se tiver alguma coisa positiva, é isso.
Perfeito, deputado, é o que mais queremos, né? Tanto que nós estamos aqui juntos. Nós vamos iniciar uma rodada aqui, deputado. Vamos falar uma palavra, eu e a Camila alternadamente, e o senhor faz aí uma pequena frase com relação ao que vir na sua cabeça. A primeira palavra é Constituição. Precisamos de uma nova Constituição. Eleições. Eleições transparentes, ilibadas, exemplares. Gostaria de ver outros países copiando o Brasil. Muito pelo contrário do que está acontecendo agora. Estão todos no sentido oposto. O Brasil não é copiável se você deseja eleição transparente. Ativismo. Fundamental para que cresça ainda mais. Vimos o resultado agora nos Estados Unidos. Não existia mídia tradicional organizada, não existia organização, grande empresa fazendo o financiamento da campanha do Trump. Foram ativistas no YouTube, no Twitter, em vários outros canais da mídia social, localmente, nacionalmente, e eles é que fizeram a diferença para mostrar para a população em geral que não se engaja politicamente, mostrar o problema e mostrar ao mesmo tempo a saída. Ativismo é fundamental que ele cresça e tenha liberdade de crescimento exponencial no futuro. Trabalho de base. Mais uma vez, trabalho de base, ele é singular. Se você não é um cidadão ativo na base, você não é um cidadão completo. A cidadania envolve conhecimento do contexto político no qual você vive, no qual você domina, no qual você paga impostos. Pagar impostos é o seu vínculo com o teu país. Se você paga imposto sem saber que está pagando imposto, você está sendo roubado, você é um completo ignorante, não é um cidadão completo. Engaje-se na base, em tudo que você está fazendo e para onde está indo o seu dinheiro e o que você está extraindo de benefício desse dinheiro que está saindo da sua poupança e da sua renda, indo para as instituições de Estado, o que você está tendo em retorno, e cobre aqueles que estão aí para ser cobrados. Essa que é a função na base. Então precisamos aumentar ainda mais, se bem que eu estou muito feliz aí com o ativismo brasileiro. Eu acho que o ativismo brasileiro está exemplar, tá muito saudável. Ele precisa só de mais liberdade de ação, porque eu acho que tem mais brasileiro, se tivesse mais liberdade, estariam agindo muito mais. 2026. Muita mudança. Mudança de governo, certamente. 2026, a direita vai ganhar. Isso está patente, está óbvio, e o sistema vai querer resistir. Então, não vamos eleger quem é do sistema, ou quem quer preservar o sistema. Vamos eleger aqueles que querem reformar o sistema. A oportunidade monumental de fazer grandes reformas é agora. O movimento internacional, nacional e a falência do atual governo, todos dão esse prelúdio de uma saída muito positiva. Então vamos se engajar em torno dessas grandes reformas para não ter esses problemas mais adiante. Caso contrário, a gente está só preenchendo espaço, só passando por ciclos eleitorais. E vamos reviver todos esses problemas se a gente não consertar a base, que é o Estado brasileiro, as instituições e essas reformas que eu mencionei. Deputado, sensacional. Eu vou quebrar o protocolo, porque o senhor falou que a direita vai ganhar em 2026. O Lula, o ano passado, deu uma declaração falando que ele não vai permitir que a direita volte ao poder. Leonardo Boff, em 2022, novembro de 2022, dezembro, falou que o Lula só tinha essa eleição para fazer a revolução no país. Essas declarações não são tanto quanto dúbias para quem é um amigo íntimo de um ditador que, mesmo tendo perdido a eleição, continuou no poder? Isso não deve causar preocupação? Deve, porque sabemos que ele pensa exatamente isso. Ele vai querer agir para impedir, de qualquer forma, que a direita vença em 2026. Não tem a mínima dúvida. E o sistema vai estar do lado dele. E vários partidos do centro também não querem grandes reformas porque eles mamam em centenas de bilhões que são removidos da sociedade e jogados para dentro do sistema. Então, tem um conluio aí
entre poderes políticos, infelizmente, e nós temos que combater isso com mais conscientização, mais mobilização, mais ativismo. Então, isso a gente consegue. Agora, o que é importante é entender o seguinte: para que ele tenha os meios de ação, ele ainda vai precisar ganhar algumas coisas aqui nos próximos 2 anos. Ele vai ter que avançar em algumas coisas. Uma delas, que você mencionou no início do programa, é a questão de censura. Ele tem que ganhar isso. Se ele não conseguir impor a censura, é muito difícil dele conseguir criar os meios de ação, os meios de controle. Mas ele já avançou muito nos meios de controle, como nós vimos na questão tributária. E vocês viram que eles queriam avançar ainda mais. Então, esses meios de ação são muito perniciosos. A gente não pode deixar que o Estado e o modelo deles ganhem, porque aí, mesmo ele fraco, ele consegue debelar uma direita forte. Ele, com pouca gente, fraco popularmente, no entanto, organizado com foco, acaba ganhando de uma massa que está desorganizada, que não tem os meios de ação e que não tem o foco de combatê-lo. Então, é por isso que a gente precisa de um movimento antissistema que entenda que o sistema vai vir para dominar a vida do cidadão, do modelo chinês de controle absoluto. Então é isso, e o Lula é um mero conduíte, é um condutor para essa nova realidade. Não vai nem ser ele no futuro, mas ele é um condutor de todo um processo, como toda a Revolução Marxista foi. Todos eles ali faziam parte de uma marcha constante em prol do Estado totalitário. Eles se viam como tal. Então o Lula é mais um. É isso que a gente precisa entender. Então precisamos combater os meios de ação deles, que eles vão querer ainda criar, e vão ter argumentos robuscados, que é pela sociedade, é pela democracia, mas não. É para tirar a sua cidadania, tirar completamente sua liberdade e você virar um escravo, um mero lacaio desse sistemão aí que eles querem. Então, por isso que o movimento antissistema deve ser acoplado a esse movimento impeachment, essa conscientização tem que ser acoplado, porque nós não podemos ter o risco de eleger mais pessoas pró-sistema, que se dizem da direita, mas eles são pró-sistema, né? E no frigir dos ovos lá eles vão tender a ajudar o Estado e não a sociedade. Então esse que é o ponto aqui que eu gostaria de terminar com esse comentário, porque é extremamente importante. Sensacional, deputado, muito obrigado. O senhor sempre perfeito. Obrigado. Deputado, obrigada. E nós chegamos aí ao final de mais uma edição com excelência, né? Com todas essas elucidações que o senhor nos trouxe e nos traz. Eu reforço aqui para a nossa audiência, não deixem de segui-lo, para poder ficar por dentro das suas análises, fazerem suas reflexões. Eu mesma, todos os dias, olho o teu Instagram, deputado, para ver o que tem lá de tuas falas, e eu gosto de fazer as minhas análises em cima delas. Então, muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao fim aí. Até uma próxima. Bom trabalho para vocês, mais força para vocês e que tudo corra bem. Deus abençoe todos vocês e todos que estão nos assistindo também. Muito obrigado. Deputado, muito obrigada. Que Deus o abençoe, que abençoe o seu mandato, que o senhor consiga a reeleição, porque o Brasil precisa de deputados e senadores com a tua postura firme, esclarecida, sem violência e sem querer lacrar, pensando sempre no bem do povo e não no alcance das redes sociais. Agradeço ao senhor, a minha irmã Karina e a audiência, e que Deus abençoe todos vocês. Tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau.